Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, um versículo inicial que leremos em par com Tiago, capítulo 2, verso 17. Romanos 3, 28. E em seguida, Tiago 2, 17. Romanos 3, 28. Leiamos em uma só voz o texto das Escrituras. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O homem é justificado, e Paulo vai dizer, concluímos, pois, como conclusão de um raciocínio que ele vinha desenvolvendo, o homem é justificado por obras, é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E quando nós vamos para Tiago, capítulo 2, versículo de número 17, o texto bíblico diz, vamos ler juntos também, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então nós vemos aqui duas palavras, a primeira mostrando a justificação exclusivamente pela fé, e depois o texto nos mostrando que a fé produz obras para a glória de Deus. São dois pontos que não se contradizem, mas que se unem e mostram um todo rico, um todo abrangente. Os cristãos, os salvos em Cristo Jesus, o são pela graça, mediante a fé. A graça é a causa eficiente e a fé a causa instrumental. O salvo é salvo pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a verdadeira fé produz obras para a glória de Deus. Então existe glória, não do homem, de Deus. Existe fé que gera a salvação e que gera a obra. Esses pontos são importantes de a gente ressaltar. O assunto de hoje, irmãos, é um assunto vasto, já que há muitas formas de a gente definir fé, há muitas formas de a gente tentar esclarecer esse tema, e eu quero começar falando com os irmãos a respeito da fé de um modo amplo, de um modo geral, de um modo abrangente. E os irmãos têm toda a liberdade, como sempre, de participarem, de fazerem perguntas, de ajudarem a esclarecer as partes do tema, à medida que nós avançarmos na exposição deste tema. Irmãos, é sabido que todos nós, como seres humanos, por nossa natureza humana, e isso tendo em vista o fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres que possuem fé. E podemos dizer fé natural. O homem possui fé natural. E isso pelo fato de termos sido criados à imagem de Deus. Seja quem for, produz fé. Me lembro de ter lido algo já há bastante tempo a respeito de um criminoso que antes de sair para os seus crimes era um ladrão que furtava
e antes de sair, ele pedia a proteção de Deus para que Deus o guardasse e desse tudo certo no seu trabalho. E que quando voltava após ter feito o seu trabalho, ele agradecia a Deus por tê-lo guardado. Então, o ser humano tem fé. É algo normal, natural da nossa essência humana, por termos sido criados à imagem de Deus. Mas isso não traz para nós privilégios por si só, assim como não traz para os demônios, que também possuem fé. Vejam só o que diz o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago, capítulo 2, e olha que a fé dos demônios muitas vezes é mais bíblica do que a fé de muitos homens, porque tem tem crença daquilo que é revelado nas Escrituras. Tiago, capítulo 2, versículo de número 19, vamos ler juntos também o texto. Crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, os demônios também têm fé. E uma fé, como eu disse, em alguns pontos, coincidente com a revelação bíblica. Uma fé que crê, por exemplo, na unidade do Deus triuno, na unicidade do Deus triuno, conforme nós cantamos, o Deus que é três, mas que é um ao mesmo tempo. E olhem só que os demônios, além de crerem, eles também fazem o quê? Tremem. Eles tremem diante da grandeza de Deus. Alguns homens têm fé, mas não têm temor. Os demônios têm temor. Eles tremem diante da grandeza do Senhor. Existe, irmãos, para a gente distinguir um pouco mais essa questão de fé, entrando assim nesse contexto amplo de fé, existe a fé na fé. A fé na fé é aquela fé inexplicável pelo fato de sermos homens. Vocês já viram aquela pessoa dizer, não, eu tenho fé, vai dar certo. Eu tenho fé. Mas você tem fé em quem? Ou você tem fé de que forma? Como que você explica essa fé? Não, eu só sei que eu tenho fé. E a pessoa então tem fé. É fé na fé. Essa fé na fé não é a fé bíblica. A fé bíblica tem um conteúdo por trás. A fé bíblica é objetiva, a fé bíblica é racional. Vejam o que diz o texto de Romanos, capítulo 3. Versículo 21, 22 e depois 25. Percebam, os irmãos, que a Bíblia, sempre que vai falar de fé, neste sentido, a fé salvadora, é muito comum a Bíblia relacionar a fé com a causa da fé, mostrando que a fé é simplesmente a causa instrumental, mas que existe a causa eficiente, que existe aquilo que gera a fé, e aquilo para o que a fé é usada simplesmente como instrumento. Romanos 3, 21 e 22, o texto diz, mas agora, sem lei, se manifestou o que, irmãos? A justiça de Deus, pela lei, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O versículo de número 25 está falando de Jesus, nos versos 23, no 24, aí nós chegamos no 25. Em Cristo Jesus,
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que vem em seguida? Mediante a fé. Vejam sempre a fé como meio, como instrumento, mas não como a base. Mediante a fé. E o texto prossegue: para manifestar sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos para o capítulo 5 de Romanos, versículo 1, o último texto aqui para mostrar esta verdade, para mostrar esta questão de que não é fé na fé. A fé bíblica não é fé na fé. É fé como uma instrumentalidade, é fé como causa instrumental para nos levar ao ponto onde a nossa fé deve estar firmada. Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, como diz a continuação, mediante a fé. Temos paz ou reconciliação com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé vem sempre como meio, mediante, por meio da. Então a fé causa instrumental, é o meio, não é fé na fé. Não é aquela fé instintiva, não é aquela fé inata que está presente em nós, pelo fato de sermos seres humanos, criados à imagem de Deus, e termos no nosso coração a semente da fé, que vai desabrochar num campo ou no outro, num terreno ou em outro, mas de alguma forma vai desabrochar. Bom, existe dentro, irmãos, agora, desse contexto bíblico de fé, a fé como uma dádiva carismática, que é diferente da fé justificadora ou da fé salvadora. A fé como uma dádiva, como um dom para cristãos específicos. É diferente da fé salvadora. Vejam o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Tem pessoas que têm mais fé que outras pessoas, irmãos? Nesse sentido carismático, tem sim. Tem pessoas que têm mais fé, mas essa não é a fé salvadora. A gente está fazendo essas distinções iniciais. É uma fé que vem como um dom carismático, um dom do Espírito, para a edificação do corpo de Cristo. 1 aos Coríntios 12, versículo de número 7, o texto vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. A cada um quem? A cada um que já foi alcançado pela salvação, pela graça, mediante a fé. Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, salvo, alcançado, por meio da fé, visando um fim proveitoso. Versículo 9, parte A do versículo. A outro, no mesmo Espírito, o quê? A fé. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé é uma dádiva onde alguns irmãos, a fé carismática, a fé como dom do Espírito, onde alguns irmãos têm uma firmeza maior, uma estabilidade maior, para ajudar aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais frágeis. E a Bíblia mostra isso para a gente. Vejam Romanos capítulo 15, para a gente ilustrar com um ensino bíblico esta verdade. Romanos capítulo 15,
Paulo se coloca como um homem que tinha esse dom da fé, um homem que tinha essa firmeza maior, e louvado seja Deus por homens como o apóstolo Paulo, que suportou tudo o que suportou, porque era um homem cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, e um homem que tinha uma fé tremenda. O versículo 1 do capítulo 15 vai dizer então: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Vejam, irmãos, que a fé leva aqueles que são possuidores deste dom a negarem a si mesmo de uma forma mais intensa e a abrirem mão de direitos de uma forma mais firme para poder ajudar aqueles que são mais fracos. Então, aquele que tem fé dentro do corpo de Cristo, fé carismática, muitas vezes ele vai negar a si mesmo em prol do irmão, que é mais fraco, que se abate com mais facilidade, que se escandaliza com mais facilidade, que se coloca numa situação de vulnerabilidade com mais facilidade. Então, aqui, a fé carismática, um dom que alguns têm em maior medida que outros, para a edificação do corpo de Cristo, visando a um fim proveitoso. É diferente da fé salvadora. Tá bom, irmãos? É esse o ponto que eu quero destacar. É diferente da fé salvadora. Sim, irmã Juvenila. Sim, da mesma forma, todo cristão deve ser misericordioso. Todo cristão deve manifestar misericórdia, mas há aqueles que manifestam de uma forma mais intensa, de uma forma diferenciada. É uma dádiva de Deus, o dom de serviço em misericórdia. Existe isso sim. Existe essa dádiva. Tem gente, irmãos, que age, manifesta misericórdia sem qualquer tipo de sentimento. Está errado? Não, está certo, essa pessoa está obedecendo. A gente obedece por razão e não por sentimento. Às vezes a gente vê uma pessoa em necessidade, um cristão que não tem um dom de misericórdia. Esse cristão, ele vai agir para aliviar o sofrimento daquele que está em situação difícil, porque ele sabe que é o que ele deve fazer, não porque ele sente compaixão. E ele está agindo certo. Ele não precisa esperar o sentimento para agir. Agora, o misericordioso, o que tem o dom da misericórdia, ele vai agir motivado por algo mais forte. E ele vai levar outros também a agirem. Ele vai, dentro da igreja, motivar esse ambiente de misericórdia. Mas, como uma frase que eu gosto de usar em alguns momentos aqui com os irmãos, né? Não é hipocrisia fazermos o bem. Não é hipocrisia fazermos o que precisamos fazer. Então, existe sim, tá bom, irmã Juvenila? E é uma ilustração que nos ajuda a entender essa questão da fé também. O dom da fé, este dom carismático, no sentido de ter pessoas que têm mais fé e ajudam a criar um ambiente de mais fé dentro da igreja, porque o Espírito, a manifestação do Espírito, visa um fim proveitoso para o corpo. Ok, irmãos? E um outro ponto, então, que eu quero ressaltar para que a gente faça essa... dê mais uma distinção ou mostre um pouco mais a respeito da questão
da fé no geral, antes de entrarmos na fé salvadora, é a questão da fé e das obras. Nós começamos com este ponto, quando lemos Romanos e quando lemos Tiago. Paulo e Tiago, segundo alguns, se contradizem. Paulo e Tiago, segundo alguns, se contradizem. Olhem só, irmãos, o que está escrito em Gálatas 2, versículo 16. Gálatas, capítulo 2. O verso 16. Vamos ler juntos o texto? Prestando bastante atenção na mensagem que o texto vai nos passar. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Num versículo, Paulo repete 3 vezes a mesma mensagem. Não é por obras da lei, é mediante a fé. Não é por obras da lei, é mediante... E a fé sempre como causa instrumental. Não é por obras da lei, mediante a fé. Não por lei, fé. Lei não, fé sim. Então ele vai dizer isso 3 vezes. Quando nós vamos para Tiago, capítulo 2... versículos 21 e 22, vejam o que o texto vai dizer. Vamos ler juntos também? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, Tiago, ele começa, é claro que está dentro de todo um contexto aqui, nós veremos isso, mas o texto vai dizer, vês como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Mas não é isso que eu quero, não. O que eu quero é o versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Gálatas 2,16 do texto diz, não por obras, por fé. Não por obras, por fé. Não por obras, por fé. Se pegarmos apenas essa parte aqui, quando o texto vai dizer que Abraão foi justificado por obras. É uma interrogação retórica quando ele diz, não foi por obra, gente, foi por obras que Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Para alguns, existe uma contradição. De início, Martinho Lutero não gostava muito de Tiago, devido à libertação que ele teve por causa do entendimento, da doutrina da justificação pela graça, mediante a fé. Irmãos, mas quando nós começamos a observar, nós percebemos que Paulo e Tiago falam de obras diferentes. As obras que um fala são diferentes das obras das quais o outro fala. Paulo contrapõe-se às obras da lei, da fé. Paulo contrapõe-se às obras da lei, às obras da fé ou da graça. Vejam só, Paulo vai contrapor-se às obras da lei, às da fé ou da graça. E Tiago vai discutir as obras que o crente produz em razão da fé, em razão da regeneração. Dá para os irmãos compreenderem? Um fala
de uma coisa, o outro de outra. Aí no versículo 22 vai ficar bem claro: vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. No seguinte sentido, foi pelas obras que a fé foi manifestada. As obras manifestam a fé. Aí tem uma frase, irmãos, que eu acho interessante neste sentido, para nos ajudar a entender esse ponto. As obras não justificam o crente, mas justificam sua fé. As obras não justificam o crente, justificam sua fé. Uma fé verdadeira é manifestada em obras. Por fim, vejam Tiago 2, versículo 18. Tiago 2, o verso 18. Vamos ler. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O que Tiago está dizendo é o seguinte: não tem jeito de ter uma coisa só e não a outra. Se alguém disser, eu tenho fé e tu tens obras, não tem como firmar isso, não tem como manter isso, não tem como. Eu te desafio a me mostrar a sua fé sem as obras. Não existe fé salvadora verdadeira sem obras. Eu te desafio a mostrar a sua fé sem as obras, porque eu, com as minhas obras, vou te mostrar a minha fé. A fé não justifica o crente, mas justifica as suas obras. Os irmãos compreendem esse raciocínio? As obras devem estar presentes na vida do crente. Quem tem a verdadeira fé terá obras inevitavelmente. É isso que Tiago discute. Não há nenhuma contradição, nenhuma dificuldade. Certo, irmãos? Alguma pergunta? Sim, Renan. Renan, ele teve essa dificuldade, e para ele sempre foi assim, um assunto mais difícil, né? Mas com o entendimento, à medida que ele foi avançando, ele foi chegando mais perto de um entendimento, sabe? Talvez o pastor Vitor possa ajudar dentro aí do entendimento de um acadêmico mais vamos dizer, mais recente, né, e que está dentro desse círculo, mas Lutero foi caminhando para o entendimento maior, mas ele teve uma dificuldade neste ponto. Tendo em vista o seu histórico, tendo em vista aquilo que ele passou, e para ele essa verdade ela foi sendo digerida aos poucos. Sim, pastor Vitor, pode, por favor. Sim, obrigado, pastor Vitor. Ele se concentra neste ponto. Para ele era difícil
pelo seu histórico. Mas a questão aqui vamos dizer, de Paulo e de Tiago tem a ver com esse enfoque, fica bem claro, não há nenhuma contradição. Uhum. Sim, é esse o ponto. A fé salvadora, ela é uma fé que é dom de Deus para que ninguém se glorie. E as boas obras que vêm em seguida, elas devem ser baseadas nesse ponto. Ninguém vai se gloriar fazendo obras. Ninguém vai se gloriar, porque sabe que tudo procede de Deus. As nossas boas obras são feitas em Deus. E por isso não traz glória para o cristão. Devem trazer glórias para o Deus do cristão. O Senhor Jesus deixa isso claro no Evangelho quando ele diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? Vosso Pai que está nos céus. Boas obras para que o Pai que está nos céus seja glorificado. Irmãos, então... Sim, Bárbara, pode falar. Então, em alguns momentos aparecem boas obras, né? E a gente até, usualmente, a gente usa muito o termo obras junto com boas, né? Aham. E Tiago usa separar, assim, ele não usa boas, né? Ele fala só em obras. Sei lá, tem algum motivo para isso? Aí eu fiquei pensando, né? Se a gente for pensar nessa questão de Abraão, talvez pelos olhos humanos, sem saber da ordenança divina, a gente julgaria como não sendo uma boa obra, né? Aí foi lá para matar o filho, né? Mas assim, como foi uma ordenança divina para essa questão da fé, né? Eu não sei se é por isso, não sei lá. Eu estou tentando entender aqui. Se quando o Tiago traz esse conceito de obra, se não é um pouco mais abrangente. Não sei. Assim, não é que não é abrangente, é porque pode ser que, por exemplo, um profeta, né, um pastor, eu fiquei pensando nisso, mas eu não sei se estou entendendo certo. Vai trazer uma palavra, às vezes um confronto. Isso é uma boa obra perante Deus, para aquela comunidade ali, ou para aquelas pessoas que estão ali. A princípio pode não parecer uma coisa boa, mas na verdade não sei se eu estou entendendo certo. Queria que o senhor falasse sobre isso, se tem diferença ou não, dessas boas obras. Não, assim, eu penso que, biblicamente falando, Bárbara, é mesmo num texto específico, para uma ocasião específica, o autor quis especificar, qualificar ali, né? Então, o texto de Efésios, por exemplo, não aparece: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aparece obras, né? Assim também brilhe, como que o texto, eu acho que é em Mateus que vai falar, vai qualificar, né? Deixa eu ver se é em Mateus 5, que vai, versículo 13. Lá está boas obras. Então, é porque ali o Senhor Jesus Cristo está querendo mostrar a diferença que o cristão deve fazer diante do mundo, né? Ser sal da terra, ser luz do mundo. Então, assim, não tem muita... Porque vai ser, sim, sempre uma manifestação da fé. A obra do cristão vai ser uma manifestação da fé. Eu gosto de usar, já usei aqui algumas vezes, a distinção que C.S. Lewis faz. Ele coloca o seguinte, que há homens bons e homens nascidos de novo. Os homens nascidos de novo, eles vão fazer as suas obras por causa de serem nascidos de novo. Mas há homens que não são nascidos de novo, mas que têm uma natureza, vamos dizer assim, uma natureza mais bondosa, vamos dizer entre aspas, né, mais bondosa. Existem mais pessoas que são mais caridosas, não existe? Naturalmente falando. Então há essas pessoas mais caridosas. Mas a fé, ela é diferente, é de homens nascidos de novo. Certo, irmãos? Vamos entrar, então, agora, dentro dos pontos das sessões do capítulo 14 da Confissão de Fé de Westminster. A sessão primeira.
Aqui neste primeiro ponto, irmãos, nós vamos ver a fé como uma dádiva de Deus, firmando esse ponto, e vamos ainda entrar em alguns outros detalhes. Vamos fazer a leitura, está sendo projetado, está no boletim também. Está diferente? Tem algumas diferenças assim igual das traduções da Bíblia, né? Algumas pequenas diferenças, mas vamos fazer então a leitura. Vamos pegar no boletim, por favor? Todos têm boletim aí? Eu vou ler aqui do boletim. Agora está igual? Ok. Então vamos lá. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Irmãos, vejam que bênção, a graça da fé. É um favor que Deus concede, uma dádiva. E através dessa dádiva, dessa graça, os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. E a confissão vai firmar, é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. É uma graça operada pelo Espírito de Cristo no coração dos eleitos. Aqui a gente vê, então, a fé como essa graça maravilhosa que desperta a palavra de Deus, tornando-a inteligível para o eleito. E assim ela é aplicada pelo Espírito Santo no coração daquele que há de ser salvo, e ela germina a vida espiritual. É um processo tremendo, um processo maravilhoso, algo que procede da parte de Deus, unicamente da parte de Deus. Ninguém gera fé no seu próprio coração. A fé é uma obra monergética, é uma obra que vem de um poder, o poder de Deus, operando no salvo, operando no coração do eleito. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. A partir do versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 11, para afirmar bem este ponto, onde vai mostrar que a graça da fé é a obra do Espírito Santo no coração dos eleitos, habilitando-os a crer para a salvação. Romanos 8, a partir do versículo 8 até o 11, o texto da Escritura diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui, contrastando carne como natureza, o homem natural por si mesmo, com espírito, que vem em seguida. Então, aqueles que estão na carne, em si mesmos, na sua própria natureza, não tem como agradar a Deus. As suas obras, vamos pegar aí o que nós discutimos agora há pouco, as suas obras serão obras da carne, não serão obras de alguém nascido de novo.
Eles não podem agradar a Deus, porque as obras que agradam a Deus são obras de alguém nascido de novo. Vejam o versículo 9. Vós, porém, não estáis, não é na natureza humana, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Na carne e no Espírito. Veja o versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. A distinção entre carne e espírito, e eu quero fazer esta aplicação aqui dentro deste ponto da confissão de fé, mostrando que a fé é uma dádiva não da carne, é do Espírito. Não é própria da carne, é uma dádiva do Espírito. A fé vem de Deus para habilitar os eleitos a crer para a salvação. Não há como alguém ter a fé salvadora por si próprio. É uma dádiva de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Irmãos, este ponto eu acho que é bem claro para os irmãos, não é? É bem claro. Então vamos prosseguir. Eu quero que você olhe agora a pergunta de número 86 do breve catecismo. Está no boletim. Talvez os irmãos consigam também projetar a pergunta 86, quando o texto, a pergunta é a seguinte: o que é fé em Cristo, em Jesus Cristo? O que é fé em Jesus Cristo? Vamos ler a resposta, irmãos? Está aí no boletim a pergunta 86. A fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos nele para a salvação, conforme nos é oferecido no Evangelho. Então, também está sendo projetada, a fé em Jesus Cristo é uma graça. E sempre que a palavra graça é usada, está mostrando ser uma dádiva que procede de Deus. É uma graça salvadora, procede de Deus, pela qual o recebemos a Jesus e confiamos nele para a salvação, conforme nos é oferecido no Evangelho. Agora a pergunta 30 do breve catecismo também. A pergunta 30, nós lemos assim: como o Espírito Santo aplica a redenção adquirida por Cristo? Como o Espírito Santo aplica a redenção adquirida por Cristo? Vamos ler a resposta, irmãos. O Espírito Santo aplica a redenção adquirida por Cristo ao operar fé em nós e assim nos unir a Cristo em nosso chamado eficaz. Então, como que o Espírito aplica a redenção adquirida por Cristo? Cristo adquiriu na cruz redenção, através do seu sacrifício, uma expiação limitada para aqueles que foram eleitos por Deus desde a eternidade, e ela será vivenciada pela graça irresistível. Como que essa graça irresistível que aplica essa expiação limitada será manifestada na vida do cristão? Quando o Espírito Santo opera fé. Ele faz que o eleito experimente fé e nos une a Cristo em nosso chamado eficaz. Então, irmãos, é assim que Deus age. Ele desperta
a fé. E vejam só essa parte inicial do artigo do capítulo 14, quando o texto acrescenta uma seguinte informação, que esta graça da fé, operada pelo Espírito de Cristo, fazendo com que o nosso coração se volte para o Senhor, o texto então vai dizer, da confissão de fé, é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Deus vai fazer com que isso aconteça mediante o ministério da palavra. E a confissão de fé tem o cuidado de colocar um advérbio para fazer aí uma ressalva. É ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Ordinariamente, Deus faz com que essa fé venha à tona pelo ministério da palavra. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 17. Em Romanos 10, versos 14 e 17, nós lemos: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, não manifestaram fé? E como crerão, manifestarão fé, naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, aqui, começando de trás para frente, começando no caminho inverso, que é aplicado aqui no versículo. A pregação, o ouvir e a fé. Aqui no texto vem a fé, depois o ouvir, a pregação. A gente voltando, A pregação, alguém prega, alguém ouve, e a fé é despertada. Alguém prega, alguém ouve, e a fé é despertada. É exatamente assim que está no versículo 17. Vejam o versículo 17 aí do capítulo 10 de Romanos. E assim a fé vem por quê, irmãos? Pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Ordinariamente, a fé vem pela pregação. Extraordinariamente, em exceções, como vimos, por exemplo, a questão dos incapazes, a questão das crianças que morrem antes da idade da razão, da idade do entendimento, Deus, em situações extraordinárias, Ele pode operar a fé de outro modo, mas ordinariamente, Deus age operando a fé por meio do ministério da palavra. E por fim, irmãos, aqui na parte inicial, e por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, é o que nós conhecemos como meios de graça, o ministério da palavra, os sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor, e a oração, essa fé é aumentada e é fortalecida. Então, essa fé, ela vai sendo robustecida, ela vai manifestando robustez, vai manifestando firmeza, à medida que ela é nutrida pelos meios de graça. O ministério da palavra, os sacramentos e a oração. Certo, irmãos?
graça. Meio de graça e ministração da palavra de uma forma racional. Né? A gente, como ouvinte da palavra, raciocinando em cima da aplicabilidade dela na nossa vida. Né? Ou seja, com muita lucidez, com muita clareza, com muita razão em cima do que Deus tem passado através da palavra, através do meio de graça. Exatamente, Marcos. Com muita lucidez, com muita clareza, com muita razão. É uma fé racional, é uma fé objetiva, é uma fé manifestada nas Escrituras. Muito diferente de uma fé esotérica, de uma fé mística, de uma fé sensitiva, é bem diferente. A fé cristã é uma fé que pensa, é uma fé que tem uma base revelatória. E essa fé é a fé que vai crescendo, que vai sendo robustecida à medida que o tempo passa, né? Irmãos, e a oração, é interessante este ponto. Há um texto que é colocado para ilustrar a questão da oração, é um texto interessante. Eu queria, para a gente finalizar essa parte, ir para 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8. Vejam só, a fé sendo desenvolvida nesse sentido que nós estamos falando, no sentido de sendo fortalecida, sendo aumentada, através de uma oração não respondida. Através de uma oração não respondida, que levou um homem de Deus a se submeter a Deus, não tendo sua oração respondida. No sentido positivo, ela foi respondida, no sentido negativo. Paulo pediu algo, Deus não lhe deu o que ele pedia. E para ele foi, ok, Deus, se é assim, eu me submeto à sua vontade. A fé dele cresceu, recebendo uma negativa na oração. Isso aqui é muito interessante, irmãos. A fé não cresce, não é firmada, não é tornada estável, simplesmente quando a gente pede e recebe uma resposta positiva. Não, às vezes o contrário é que vai torná-la mais forte. Veja aí capítulo 12, versículos 8, 9 e 10, onde o texto diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Através da oração, como meio de graça. Não a oração respondida positivamente, sempre. Em alguns momentos, sim, irmãos. Mas em alguns momentos, uma oração respondida negativamente. A fé vai nos fazer prosseguir, ainda que. Bom, este é o primeiro ponto, a primeira sessão. Alguma pergunta, irmãos? Além do que nós já comentamos? Soberania de Deus, exatamente. Exatamente. Então é uma fé diferente da fé que é pregada, né, Marcos? Quando, por exemplo, uma pessoa adoece e alguém diz assim: você adoeceu porque você não tem fé. Vejam só. É totalmente antibíblico, não é, gente? A fé vai nos fazer passar por uma doença glorificando a Deus.
Jó, pegando aqui o ponto que o Marcos falou da soberania de Deus, né? Ficou satisfeito, humanamente falando, né, por assim dizer, com a resposta de Deus, não com a resposta que ele pediu. Jó queria entender todas as coisas e Deus simplesmente disse: Jó, eu vou começar a te mostrar que você entende menos do que você acha que entende. Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando isso aconteceu? Como é que você explica isso? Como é que você explica aquilo outro? E Jó foi se calando, foi diminuindo, e por fim ele falou: olha, Deus, eu falei demais, de coisas altas demais para mim, coisas que eu não entendia, não vou falar mais, vou ficar calado. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele se deu por satisfeito, e ele se aquietou no Senhor, seu Deus, na sua grandeza. A fé que operou na vida deste homem e o fez passar por momentos difíceis, e no final ele teve, e a Bíblia vai nos ensinar essa verdade tão maravilhosa, ilustrada aqui em 2 Coríntios, né, quando Paulo fala: olha, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, na seção 2, nós vamos ver um ponto importante. Vamos ver bem rapidamente este ponto aqui. Não vamos delongar, porque eu creio que já foi tocado também naquilo que nós falamos aí na seção 1. Vamos fazer a leitura da seção 2, todos juntos. Por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus, que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se só nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça. Irmãos, veja só como que a confissão de fé coloca as coisas nos seus devidos lugares. Ela vai nos mostrar que a fé leva à crença na palavra e à obediência a ela. E vai nos falar do todo e do particular. Veja que interessante essa forma de colocar. Através da fé, o cristão vai agir, ele vai receber tudo quanto é revelado na palavra, o todo, e vai agir de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular. A Bíblia como um todo e a Bíblia na sua parte. A Bíblia como um todo. A Bíblia como um todo vai nos mostrar a soberania de Deus de uma forma muito especial, não vai? Conforme o nosso irmão Diácono Marcos colocou. A Bíblia como um todo vai colocar a grandeza da soberania, a grandeza do Deus Criador, do Deus que é ímpar, que é santo na sua singularidade. Irmãos, a Bíblia como um todo vai nos mostrar a magnificência, vai nos mostrar a majestade e vai nos fazer nos prostrar diante do Senhor. Não tem como fugir disso quando se entende o todo da Bíblia, que nos revela esse Deus maravilhoso. E no particular, em cada parte, a Bíblia vai tratando da gente, vai tratando dos nossos pecados, vai tratando das nossas limitações, vai tratando das nossas dificuldades pessoais, particulares. E isso aqui talvez seja as maiores obras operadas na vida de um crente, temporalmente falando.
a mudança de caráter através da manifestação do fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito vai combatendo as obras da carne na nossa vida. Isso aí vai acontecendo mediante a fé que leva à crença na palavra e à obediência na palavra como palavra de Deus. Irmãos, teria alguns textos importantes aqui para ler, mostrando que a fé nos faz receber a palavra como de fato é palavra de Deus, mas nós vamos passar adiante, porque isso já foi visto desde o primeiro artigo da Confissão de Fé, o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster. E nós vamos passar adiante porque há outros pontos importantes aqui para serem vistos. Finalizando aqui essa seção 2, acima de tudo, a fé leva à salvação em Cristo. Acima de tudo. Então, a confissão, colocando os pesos aqui, vai mostrar isso. A fé faz-nos receber a palavra no seu todo e no seu particular. A palavra que trata de nós, individualmente, na dosimetria certa, atuando em cada um de nós conforme a nossa necessidade. A fé faz recebermos assim a palavra, mas, acima de tudo, o que a fé traz como bênção para o salvo é levá-lo à salvação. O que a fé traz como bênção para o salvo é fazê-lo receber a Cristo, firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna. Isso aqui é o mais importante da fé salvadora, irmãos. É o que qualifica a fé como salvadora. O cristão tem a fé como aquilo que faz reverberar no seu coração os anseios da salvação eterna. O cristão tem a fé como aquilo que o faz buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. O cristão não tem a fé para conquistar os reinos deste mundo. O cristão tem a sua fé para entender que ele já foi conquistado para o reino de Deus. Então, esse é o ponto principal. Acima de tudo, a confissão vai colocar os principais atos da fé. Acima de tudo, os principais atos da fé. E por fim, irmãos, nós chegamos ao ponto de número 3, a seção 3, e aqui nós vamos finalizar. Nós vamos fazer juntos também a leitura desta seção, finalizando este ponto da fé salvadora. Vamos ler? Esta fé é de diferentes graus. É fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitas maneiras assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, mas também o consumador da fé. Então vamos refletir sobre estes pontos que agora são colocados aqui. Esta fé, a fé salvadora, esta fé que nos alcança, é de diferentes graus. Irmãos, esses diferentes graus, no sentido de sua manifestação em nós. No sentido, não que uma fé fraca vai perder a salvação, uma fé forte vai fazer alguém ser mais salvo. Não, não é nesse sentido aqui.
é no sentido da vivência cristã, é no sentido do prosseguimento na jornada da vida cristã, de diferentes graus, fraca ou forte, muitas vezes e de muitas maneiras pode ser assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança vitória. Em alguns que vão se aproximando mais do Senhor, vão levando mais a sério os preceitos cristãos, a vida de santificação, atingem uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, mas também o consumador da fé. Eu quero dar, irmãos, 2 exemplos aqui, para a gente poder ilustrar esse ponto tão importante. 2 exemplos. O primeiro exemplo, o exemplo de Abraão. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Abraão, tido como o pai da fé, pelo fato de que a revelação bíblica mostra para a gente Abraão como aquele através do qual Deus iniciou uma aliança. E no capítulo 15, versículos 1 a 16. 1 a 6, perdão. 1 a 6, eu gostaria que nós lêssemos de forma responsiva esses versículos. Gênesis capítulo 15, 1 a 6. Vamos ler então responsivamente. Depois destes acontecimentos, o caminhar com Deus, desde Gênesis 12, mas especialmente uma ação que Abraão empreendeu contra alguns reis em prol de seu sobrinho Ló e o libertou. Abraão teve medo, ele não era um guerreiro, ele não era um líder militar, mas ele agiu ali entendendo que era o que ele deveria fazer, libertou o seu sobrinho. Depois desses acontecimentos, ele teve medo. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abrão. Ele ainda se chamava Abrão. Eu sou o teu escudo. Eu é que te protejo. Eu é que te guardo. Não precisa temer. E teu galardão será sobremodo grande. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Irmãos, antes de eu ler o versículo 3, quero que os irmãos observem aí que Abraão, ele conversa com Deus, abrindo o coração. E Deus havia prometido a ele que lhe daria um filho, mas o tempo estava passando, os anos estavam se passando. E aqui Deus fala no versículo 15, olha, o teu galardão será sobremodo grande, no versículo 1. Aí Abraão responde e diz, Senhor, quem me haverás de dar? O Senhor ainda não cumpriu a promessa que o Senhor me prometeu. Eu continuo sem filhos. Onde que está o cumprimento da promessa? Onde que está? Percebam, irmãos, um homem lutando contra as suas próprias limitações aqui e contra o tempo. Paulo, pegando o quadro todo, vai dizer, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Mas Paulo vê o quadro todo, depois de já ter cumprido o quadro. Aqui a gente vê o homem passando pela luta. É diferente. Ele estava vivendo isso. E nem sempre esperar contra a esperança é fácil. Nem sempre lutar contra a razão é fácil.
E ele estava em sofrimento, ele fala, Senhor, mas eu não estou entendendo. O Senhor fala que o meu galardão será grande, mas eu continuo. O que o Senhor disse não aconteceu. Eu estou sem filhos. O herdeiro da minha casa será um estrangeiro. Versículo 3, disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência. Veja só, irmãos, e ele fala aqui no passado, como que dizendo, Deus, o Senhor não cumpriu o que o Senhor prometeu. A mim não concedeste descendência. Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Vejam a fé de Abraão, passando por aquilo que a confissão vai mostrar para a gente de oscilação. A fé que oscila. Aqui ele estava com uma fé oscilante, uma fé fraca, devido à sua circunstância de vida, a fé assaltada, a fé enfraquecida. Então, nesse momento onde Abraão diz, a mim não me concedeste descendência, um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro, e Deus vai e rebate Abraão. Deus vai e firma a promessa. Deus vai e sustenta a promessa. Podem ler o versículo 4, irmãos. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então Deus fala para Abraão, Abraão, eu ainda não cumpri, mas eu vou cumprir. Eu ainda não fiz, mas vou fazer. Aí nós chegamos no versículo 5, irmãos, e o texto diz que o Senhor o conduziu até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. Aí veja o que diz o versículo 6, irmãos, vamos ler juntos? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, então vejam que esse crer no Senhor não foi um crer, não sei se é a melhor palavra que pode ser usada aqui, mas entendam os irmãos, não foi um crer limpo. Os irmãos entendem? Foi um crer manchado por sua humanidade. Ele creu. Eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Não foi assim que o salmista disse? Eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Ele creu, mas não foi um crer limpo. Foi depois de conversar com Deus, e dizer, Senhor, o Senhor prometeu e não fez. Abraão, eu não fiz ainda, eu vou fazer. E ele abaixou a cabeça e falou, então tá bom, Deus. Então tá, vamos prosseguir. Evandro. Quando a gente lê, é tudo rápido, é uma página, 2 páginas, você lê em 1 minuto, 2 minutos. Só que esse contexto da promessa até o cumprimento do nascimento de Isaac demorou 10 anos, não sei quanto. 25 anos, né? Ou seja, você recebeu uma promessa, Deus prometeu uma coisa e passar 5 anos já é mergulhado. 10 anos, então você existe. Né? Assim, a olhos humanos. Claro que a gente tem que ter nossa fé e tal, mas tem que tirar o chapéu também para Abraão nessa condição. Né? E desmistificar aquela ideia de fala, Abraão, pai da fé, no sentido assim, né? Pronto, né? Aquela fé perfeita, né, gente? Aqui está mostrando para a gente a humanidade em Abraão. Quando a gente lê Abraão, crendo, esperou contra a esperança. Opa, eu quero ter essa fé de esperar contra a esperança. Mas foi o esperar assim, Abraão, vamos lá, vamos caminhar, Abraão. Vamos caminhar. E Deus fortalecendo um homem alquebrado. Deus fortalecendo um homem marcado pelas lutas da vida. Não é, irmãos? Mas pensam que acabou por aqui? Não. Vamos para o capítulo 17. Vejam só.
Vamos para o capítulo 17, a partir do versículo 15 até o 22. Vamos ler também de forma responsiva, do 15 ao 22. Disse também Deus a Abraão, perceba agora o nome mudado, depois da instituição da circuncisão. Teoricamente falando, ainda não havia sido praticada, Deus instituiu a circuncisão. Deus falou a Abraão, vamos caminhar um pouquinho mais aqui, eu vou instituir uma marca que vai estar presente em você e na sua descendência, e essa marca vai distingui-lo dos outros, como um sinal de que você é propriedade peculiar minha, e vai criar um povo que será meu. Então, o texto diz, a partir do versículo 15, disse também Deus a Abraão, a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Olha o versículo 17, irmãos. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e fez o quê? E se riu. Sabe aquele riso com lágrimas, assim? Você fala assim, passou, já era, né? Assim, poderia ter sido. E se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Irmãos, vejam só a gente observando este herói da fé na sua prática do dia a dia, desmistificando aquela ideia de perfeição humana. Ah, você está sofrendo porque você não tem fé. Você está assim porque você não tem fé. Porque se tivesse fé... Abraão, então, ali... eu até acreditei, Senhor, mas agora eu tenho 100 anos. A minha esposa tem 90. Disse Abraão a Deus, tá bom, Deus, eu aceito a minha condição. Eu já tive Ismael, foi uma falha minha, anuindo ao conselho de Sara, para que eu pegasse a concubina e tivesse um filho com ela. Disse Abraão a Deus, tomara vive Ismael, que nasceu de Agar, diante de ti. Versículo 19, podem ler, irmãos. Irmãos, veja o que Deus fala para Abraão. Abraão. E Deus continua mantendo. Lá atrás ele falou assim, olha para os céus, conta estrelas, se é que podes, né? Aí aqui Deus faz diferente, Deus fala para ele, de fato, Sara tem 90 anos, o que isso é para mim? O que isso é para mim, Abraão? Você tem 100 anos, está com o corpo amortecido, você não tem mais ereção. Sara já passou pela menopausa. O que isso é para mim, Abraão? De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Você vai ter um filho de Sara, tua mulher. Você vai chamar a esse filho Isaque. E eu vou estabelecer com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, multiplicarei extraordinariamente
O multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, dele farei uma grande nação. Versículo 21, irmãos. Agora Deus estabelece data, é daqui a 1 ano, Abraão. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Deus se retirou dele, elevando-se. Então, irmãos, aqui Deus se retirou. E o que mostra para a gente que Abraão creu, porque lá no capítulo 15 vai dizer, Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça, não foi? A fé imputada, a justiça imputada por meio da fé. Capítulo 15, versículo 6, Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Aqui no capítulo 17, versículo 23, o que mostra que Abraão creu foi a obra. A obra. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Ele creu e agiu. Ele creu. Ele confiou, mas o herói aqui é Deus, não Abraão. Quem fez Abraão se levantar foi Deus. Levanta, Abraão, levanta. Eu vou te conduzir até o lugar da promessa. Eu vou te conduzir até o estado da promessa. Então esta fé é de diferentes graus, fraca ou forte. Pode ser muitas vezes e de muitas maneiras assaltada, enfraquecida, mas sempre alcança vitória. Não pela grandeza do homem, não fé na fé, não fé sensorial, esotérica, sensitiva, mística, mas é fé em Deus, que insiste conosco, que nos levanta, fala, olha, levanta do chão. Por que você está prostrado? Por que você prostrou aí? E riu este riso fracassado. Levanta do chão. E Deus nos leva até o final. Até o final. Irmãos, eu não vou apresentar o segundo exemplo, que é maravilhoso. É maravilhoso também o segundo exemplo. Exemplo de João Batista. Homem de Deus, o Novo Testamento. Um homem de Deus. E que passou por um momento onde ele falou para o Senhor, Senhor, ele mandou mensageiros a Cristo. Vão até ele e perguntem se é ele mesmo aquele que haveria de vir ou se devemos esperar outro. João Batista, irmãos, passou por uma crise, um momento difícil, estava preso, ele estava encarcerado, e naquele momento a fé dele passou por um momento de crise, e ele mandou mensageiros a Jesus, e Jesus respondeu, olha, ide dizer a João o que vocês viram. E eles voltaram e falaram. E João permaneceu firme na sua fé. Permaneceu firme. Continuou confrontando Herodes, o que causou sua morte. Mas ele morreu na fé. A fé foi vitoriosa, porque é mantida por Deus. Irmãos, eu quero finalizar dizendo que a nossa fé é vitoriosa e vai chegar até o final. Não é porque nós somos fortes, é porque Deus não perde um filho que foi adotado na sua família. Deus não perde um filho.
Deus não é frustrado no seu plano de salvação daqueles a quem Ele chama para si. O apóstolo Pedro precisava aprender isso. No momento de euforia, como era próprio de Pedro, ele disse: Senhor, todos podem te negar, eu não. Todos podem se escandalizar, eu não. E o Senhor disse para Pedro: Simão, Simão, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que está falando. Eu roguei por ti. Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A nossa fé não desfalece, irmãos, porque Jesus roga por nós. Porque Jesus intercede por nós. Por isso nós podemos ter segurança de que vamos chegar até o final. Irmãos, nós vamos finalizar. Eu peço aos irmãos que fechem os seus olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor. Passada a luta, podemos dizer como salmista: eu criei, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Passada a luta, nós podemos ver, como o apóstolo Pedro viu, que não é a nossa força, é a força de Deus que nos mantém de pé. Ai de nós! O que seria de nós se não fosse Deus nos dando forças quando a nossa força claramente foi manifestada insuficiente? O que seria de nós? Louvado seja Deus, porque a nossa fé não se baseia em nós mesmos, porque a nossa salvação não se baseia em nós mesmos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. A fé não vem de vós, a salvação não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor, obrigado, Pai, pela fé salvadora. Obrigado pelo trabalho do Senhor na nossa vida, nos fortalecendo. Obrigado porque a nossa fraqueza, muitas vezes, vai ser o momento circunstancial de vida no qual o seu poder vai operar e estaremos mais esclarecidos de que nós só somos quem somos, só estamos no caminho que estamos e só chegaremos aonde haveremos de chegar, porque o Senhor nos sustenta. Porque é o Senhor que segura a nossa mão quando de outra forma ficaríamos prostrados, e nos levanta e nos faz prosseguir. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta fé, que diferentemente do que em alguns outros círculos é pregado, não é uma fé que nos faz super-homens, não é uma fé que nos faz derrubar as muralhas e vencer todas as batalhas, todas as barreiras, mas é uma fé que nos faz olhar para o Senhor independentemente das circunstâncias. É uma fé que nos faz ver a boa mão do Senhor nos conduzindo em meio a crises, a lutas, a vitórias, sem deixar que as crises e lutas por um lado e as vitórias e conquistas por outro nos façam tirar os olhos do Senhor. Obrigado pela fé. Nós lhe agradecemos.
lhe agradecemos pelo nosso Salvador, lhe agradecemos pelo Espírito Santo que, por meio da palavra, aplica essa fé em nós, trabalha em nós durante o dia, durante o tempo, no todo e na parte da palavra, mas que, acima de tudo, nos leva aos céus, nos leva ao cume, ao ápice, ao pico do nosso chamado, que é estar diante do Senhor, na glória. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Lhe agradecemos por esta palavra, lhe agradecemos por esta manhã, lhe agradecemos por esta fé. E pedimos, Senhor, aumenta-nos a fé, dia após dia, para que possamos honrar o Senhor com a nossa vida, com as nossas obras, que não nos justificam, mas mostram o valor da nossa fé. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.